Olá, pessoal, mais uma vez estou aqui. Meu nome é Aparecida Santos, sou biomédica e professora e estarei com vocês na nossa disciplina de Imunologia 1, voltada aí para o curso técnico em análises clínicas. Então, o que falar sobre essa disciplina, né? Tendo em vista que o sistema imunológico, ele é praticamente aí o sistema de defesa, né? Soldados, recrutação de soldados para combater agentes estranhos que vêm assim infectar o organismo vivo e produzindo aí antiglobulinas, né, imunoglobulinas, que seriam exatamente os anticorpos. Então, nós iremos falar sobre esse sistema imunológico, como o mesmo vem agir, né, quais são os mecanismos de ação, mas primeiro a gente tem que definir, né, primeiro a gente tem que conhecer cada etapa, como cada etapa vem se distinguir, né, vem exatamente ter sua definição correta, tá? Então, vamos lá. Antes de tudo, peço desculpas pelos ruídos, nós estamos em home office, mas peço que vocês venham prestar bastante atenção, tá bom? Estarei sempre à disposição para tirar dúvidas de vocês. Então, sobre a introdução do nosso sistema imune, né, tendo em vista aí que esse sistema imune, ele tem várias e várias definições, são divididos em duas etapas, temos barreiras físicas, né, barreiras imunológicas, e nós iremos exatamente fazer separações dessas barreiras, tá? Imunidade ou imunitas, né? Vem do latim. Então, a maioria dessas palavras da área de saúde, né, do que se refere à medicina, ela vem aí muito do grego, do latim, então é bem interessante, né? Então, é a inserção de processos civis ou penais de que senadores romanos dispunham para quem pudesse exercer ações ou pensamentos livres no exercício do seu cargo, né? Definição clássica de imunidade. Proteção contra doenças infecciosas. Então, a gente sabe que a imunidade, quando você diz assim, você está imune, eu estou imune a isso, então eu estou protegido daquilo que poderia me atingir, poderia me acometer o meu sistema, poderia acometer a minha vida, levando para a parte pessoal e assim sucessivamente, tá? Então, basicamente, aí vai se referir à proteção, né? A proteção contra agentes infecciosos que tentam infectar o organismo vivo a nível de tecido, órgãos e assim sucessivamente, tá? Então, a imunidade é o conjunto de processos mediados por células e moléculas que resultam na proteção de indivíduos contra partículas estranhas, ou seja, micro-organismos, toxinas e assim sucessivamente, sejam patogênicas ou não. Então, a gente tem aí exatamente a imunidade, né, que ela vai fazer parte dessa proteção, dessa defesa contra esses agentes estranhos, né? Seja ele micro-organismos pequenos, né, que não dá para se ver ao olho nu, toxinas que são produzidas no meio ambiente, que tentam aí tentar infectar o organismo vivo, né? As vias, seja ela aérea, ou seja respiratória, né? E assim poder ocasionar alguns fatores patológicos. Então, pode infectar ou não. Então, ele pode ser tanto nocivo, né? Que venha ocasionar alguma doença, ou não. E como é que a gente vai distinguir isso? Então, a gente exatamente vai especificar aqui algo patológico e algo que não seja. Digamos, o meu sistema imunológico ele vai trabalhar exatamente com barreiras primárias e assim sucessivamente. Nós temos aí, bem característico, uma barreira primária de proteção, são os pelos do nosso corpo, né? Os pelos do nosso nariz. O pelo do nosso nariz ele serve como proteção, ou seja, pós de serra, poeira, é algo estranho que está vindo do meio exógeno de fora e tenta exatamente entrar no nosso organismo através da onde? Da nossa via aérea, da nossa via respiratória, do nosso nariz. E quem é que vai reter isso? Vai reter exatamente os pelinhos do nosso nariz. Então, ele faz parte de uma proteção também. É uma proteção primária que está protegendo, né? A poeira pode trazer algum fator patológico? Pode, mas também não pode. Então, assim, se baseia muito nisso, tá?
E o que poderia trazer algo patológico? A gente pode dizer que os vírus poderiam sim trazer algo patológico, porque eles também tendem a infectar pelas vias aéreas, através de gotículas, tá? Então, basicamente é isso. Imunidade vai ser a proteção contra algum agente que pode infeccionar o nosso organismo, seja toxinas, micro-organismos, seja bactérias, vírus e assim sucessivamente, fungos e tudo mais, tá bom? Então, vamos lá. Sistema imune. Imunologia. Esse estudo de mecanismos fisiológicos de defesa contra micro-organismos, moléculas estranhas ou células tumorais. Então, sistema imunológico são células e moléculas responsáveis pela imunidade, ou seja, uma resposta imune. Então, nessa figura aqui a gente observa, né, o sistema aqui, o coração, o fígado, é o corpo, né? E aqui a gente tem vários e vários agentes. Pessoal, quero que vocês entendam o seguinte: nós temos exatamente dois mecanismos bem interessantes e que a gente vai falar bem lá na frente. Mas eu queria já dar um feeling agora. A gente tem dois nominhos bem importantes a ser falado, que vocês não devem esquecer jamais. São chamados anticorpos e antígenos, tá? Anticorpos, pessoal, é tudo aquilo que o meu organismo produz, ele tá dentro de mim, certo? São minhas células que vão produzir esses anticorpos, tá bom? Já os antígenos, eles não são produzidos pelo meu organismo, eles vêm de fora para dentro. É algo ruim, é algo que está lá fora, que tenta infectar o meu organismo. Eles são chamados de antígenos, tá bom? Então, o anticorpo é o que minhas células vão produzir e antígenos são aquilo que está fora, que tentam infectar, que tentam destruir. Então, a gente tem que saber essa distinção, o que é anticorpo e o que é antígeno, tá bom? Então, vamos lá. Quando esse organismo, pessoal, ele tenta invadir, esse antígeno tenta invadir o meu organismo, as minhas células, ou seja, os meus recrutadores, né, os meus soldados de linha de frente, eles vão ser sinalizados. Eles vão dizer, poxa, entrou alguma coisa no organismo da professora Cida. Então, é algo do corpo dela? Então, vamos analisar? Vamos conhecer aquele micro-organismo que está ali dentro? Então, eles fazem exatamente o check-up para ver se aquilo faz parte do meu organismo. Se não faz parte do meu organismo, ele é caracterizado como antígeno, certo? Então, é algo que veio de fora para tentar ocasionar alguma coisa, algum efeito dentro do meu corpo. E quem vai ser, professora, que vai sinalizar? Nós temos exatamente células específicas. O nome delas são células apresentadoras de antígenos, que nós iremos conhecê-las lá na frente, tá? Então, a imunidade, né? Portanto, a imunidade ou reação a substâncias estranhas, os micro-organismos e macromoléculas, independentemente das consequências fisiológicas ou patológicas, como eu falei para você. O meu organismo, ele vai reconhecer aquilo que está entrando dentro dele. Se é estranho, se é pequeno, micro, se é macro, se é grande, né? Então, independentemente se vai ocasionar uma patologia ou não. Então, o meu sistema imunológico, ele vai identificar quem está entrando dentro do meu organismo. Então, a partir desse momento, quando as células, que são chamadas células apresentadoras de antígenos, elas vêm reconhecer, exatamente, é como se fosse um estranho chegando à sua casa. Você aperta a mão daquele estranho e tenta olhar para ele para ver se você se lembra. Se você não lembra daquele organismo que está ali, daquela pessoa que está na sua casa, então é uma pessoa que nunca esteve ali. Então, exatamente, aquela célulazinha chamada macrófago, ele vai pegar aquele antígeno, aquele micro-organismo, e vai levar para as células chamadas células T, ou os linfócitos T, que nós chamamos de linfócitos T auxiliar. Eles exatamente, pessoal, são eles que vão sinalizar como, tipo, alguém tá estranho, alguma coisa estranha aqui no organismo da professora Cida, vamos produzir anticorpos. Então, são os linfócitos T que vai fazer essas sinalizações através das citocinas, tá? Para que venha a ser produzido anticorpos, tá bom? Então, basicamente, funciona dessa forma. Eu preciso que meu sistema tente reconhecer esses antígenos que estão entrando ali para tentar me infectar. E ali começa exatamente uma escala, um avisando o outro que tem alguma coisa errada para ser produzido anticorpos, tá bom? Então vamos lá. Esse sistema imune, né, é constituído por células e moléculas responsáveis pela imunidade e proteção do nosso organismo.
Ainda sobre imunologia, é o estudo da imunidade, eventos celulares, moleculares que ocorrem durante a resposta imune. Aí você diz, poxa, professora, e quando o sistema imune não funciona? Pessoal, o sistema imunológico, ele é bastante específico quando você já tem ali exatamente o contato com aquele antígeno e já tem anticorpos suficientes para poder reconhecer esse antígeno, que a gente vai falar lá na frente, quando a gente for falar de imunidade adquirida. Nesse momento, a gente está falando exatamente do primeiro contato do antígeno no organismo. Então, vai acontecer vários e vários eventos onde a célula apresentadora de antígeno vai reconhecer, vai pegar aquele antígeno, vai levar para os linfócitos T auxiliar, e os linfócitos T auxiliar vai começar exatamente a sinalizar os linfócitos B para a produção de anticorpos, tá? Então, pessoal, basicamente o sistema imunológico funciona dessa forma, certo? Quando o sistema imunológico ele não tem uma resposta, o que é que pode ocasionar? Identifica que aquela pessoa está com o sistema imunológico baixo. E tem vários e vários fatores que o sistema imunológico pode baixar. Ou seja, pode ser por alimentação, pela má qualidade de vida, pelo estresse, por doenças autoimunes e assim sucessivamente, tá? Então, é muito importante a gente saber distinguir isso. Para o curso técnico de análise clínica, vocês exatamente vão estar trabalhando aí com essa parte dos exames imunológicos, auxiliando, e aí é muito legal vocês poderem conhecer isso, tá? E nós iremos falar exatamente de processos primários que o corpo mesmo produz para tentar combater aquele organismo que está tentando entrar ali para causar um fator patológico naquela pessoa. Infecção, antígeno e anticorpo. Então, nós falamos aí do macrófago, pessoal. Dá uma olhadinha nessa célula, olha como ela é grande, o que é que ela está fazendo? Ela está englobando. Professora, como é esse nome dessa parte de englobar? Gente, o nome disso daqui se chama fagocitose. É como se ele estivesse comendo, né? Ele digerindo, uma boquinha. Eu tenho aqui um bacteriófago, eu tenho bacilos, eu tenho alguns receptores, ó, que vocês dão para dar uma olhadinha aí. Então, ele exatamente está englobando aquele antígeno, aquilo que não faz parte do organismo, para poder digerir. Na sua estrutura, ou seja, na membrana celular, vai ter receptores que vão ser ligados com fatores que são chamados MHCs. Então, exatamente esses MHCs vão servir ali de sinalizações para os linfócitos T, tá? Essa parte, pessoal, teórica, ela é muito bacana vocês terem noção, porque vocês exatamente vão entender o mecanismo quando o corpo está ali fazendo esse reconhecimento, essa produção. E a gente sabe, pessoal, também, que vocês vão também ver lá na frente, que a gente tem tempos para resposta imune, ou seja, nosso organismo também tem uma chamada janela imunológica. Essa janela imunológica, ela exatamente vai capacitar, até mesmo se você for contaminado pelo antígeno nesse momento, você não vai reproduzir uma resposta agora, nesse momento agudo. Tem alguns momentos que você só vai refletir aquilo diante de horas, minutos, dias e assim sucessivamente. Então, é bem interessante a gente entender essa parte do sistema imune, porque tem pessoas que vai chegar pra gente e vai dizer assim, eita, mas eu acho que eu comi uma comida lá atrás. Ah, eu acho que eu comi uma comida 3 dias atrás. Eu acho que foi algum produto que eu usei. Então, eles vão exatamente lembrar de eventos que já fazem 2, 3 dias ou até minutos ou horas e a gente vai casar as ideias para saber como o sistema imunológico está agindo, tá bom? E a gente vai falar isso bem lá na frente, na parte de hipersensibilidades, tá bom, pessoal? Então, a imunologia, como vocês veem aqui, ela está englobando esses antígenos, né? É o estudo da imunidade em suas acepções mais amplas, ou seja, dos eventos celulares e moleculares, que a gente já viu, já falou, dessas macro e micromoléculas estranhas. Gente, não esquece. Antígeno é algo que vem de fora para dentro, não faz parte do nosso organismo, não faz parte, tá bom? Eu digo isso porque tem provas que às vezes as pessoas se confundem. Quem produz o antígeno? Quem produz o antígeno? As pessoas dizem, ah, não, foi as células brancas. Células brancas não produzem antígeno. Antígeno vem de fora, tá?
Então, a gente vai falar sobre essa interação antígeno-anticorpo. Antígeno vem de fora, anticorpo está dentro de mim, tá? O antígeno é uma molécula capaz de ativar respostas imunológicas, ou seja, são vírus, bactérias, fungos, parasitas, células. Tá? Então, a gente aqui tem vírus, né? A gente sabe que existem vários e vários vírus, onde eles têm exatamente ali, os vírus não são considerados por alguns estudiosos, por alguns doutores, né, que escrevem os livros como organismos vivos, certo, pessoal? Alguns, tá? Porque eles não têm metabolismo próprio. Exatamente, eles precisam de quê? Precisam de uma célula para poder se reproduzir e ali absorver o metabolismo daquela célula e trabalhar. Então, eles são considerados como vírus, eles são seres, não são exatamente obrigatórios intracelular. Então, eles precisam da célula humana para poder se reproduzir. Célula humana, célula de animal e assim sucessivamente, tá? Já as bactérias, elas têm metabolismo próprio, tá? Então, elas são consideradas como seres vivos e a gente também tem várias gamas de bactérias, tá bom, pessoal? Os fungos e os parasitas. A gente vê aí parasitas, a gente pode citar, que vocês vão ver na nossa matéria de parasitologia, com a professora Ana Maria, os parasitas intraintestinal, né? Que fica exatamente fora do nosso organismo, mas eles são parasitas, a gente compara aí os piolhos, que são parasitas, né? E que vão também trazer respostas aí ao nosso sistema. E tem células exatamente do próprio sistema imunológico que eles vão estar ligados aí aos parasitas, tá bom? Então, antígeno é tudo que vem de fora para dentro. Anticorpo é uma molécula proteica, certo, gente? Proteica, então é proteína, tá? Com um alto grau de especificidade e afinidade ao antígeno. O que quer dizer essa palavra, professora? Gente, quando eu estou falando em especificidade, exatamente ela vai ser específica, esse anticorpo vai conseguir distinguir se aquele antígeno já estava ali no meu organismo, se em algum momento eu fui infectada com ele ou não. Citando um exemplo, eu tive, vamos lá, rubéola, eu tive rubéola. A rubéola teve no meu organismo, certo? Ocasionou uma patologia, eu fiquei curada e assim sucessivamente. Se eu tiver perto de outra pessoa que teve rubéola, ou sarampo, ou cachumba, ou outras doenças, qualquer outras doenças, se eu já tive aquela doença, eu não vou ficar doente novamente. Por quê, professora? Porque eu tenho, gente, anticorpo. Se eu tenho anticorpo, então eu não vou ficar doente novamente, entendeu? É assim que funciona, é assim que a gente fala especificidade, é exatamente esse poder que o anticorpo tem de reconhecer que aquele antígeno já esteve ali e não vai mais poder ocasionar processos patológicos. Isso se chama exatamente imunizado. É como se dissesse assim, eu estou imunizada contra aquele agente, tá? Então, ele vai ter essa especificidade, vai ter afinidade a esse antígeno. Então, eles vão se ligar. Quando aquele vírus estranho entrar no organismo, o anticorpo vai entrar, olhar assim e dizer, poxa, ele já esteve ali, então vamos fazer o quê? Destruir, lisar e assim sucessivamente, tá bom? Então, eu vou ter células produtoras de... Qual é as células que vão produzir esses anticorpos? Gente, é os linfócitos B. Quando eles são ativados, quando tem alguma coisa estranha no organismo, eles são transformados em plasmócitos, certo? Então, os linfócitos B é que produzem anticorpos, tá bom? E quando eles são ativados, eles são chamados de plasmócitos. Aí a gente vai falar sobre imunogênio. Imunogênio é um antígeno que induz a resposta imune. Nem todos os antígenos são imunogênios. Então, o antígeno imunogênio vai trazer exatamente essa resposta imunológica, vai induzir essa resposta imunológica, certo? Determinante antigênico epítopo, parte específica de um antígeno ao qual o anticorpo se liga. Ou seja, gente, olha, vocês estão vendo aqui em vermelhinho aqui é o antígeno. E o anticorpo é o verdinho. Eu falei para vocês que ele vai ter o que? A afinidade ao antígeno. Então, quando ele vê que tem ali o organismo que chegou, um organismo estranho,
dentro do organismo da professora Cida, ele vai, ó, se ligar. Essa ligação exatamente vai tentar o quê? Reconhecer se ele já teve ali ou não, certo? Então, é muito interessante a gente ter essa noção, tá bom, pessoal? Então, essa história da imunologia, ela já vem bem da antiguidade, ela vem ali do século XV, né? Essa história, e pode analisar que hoje nós temos aí a tecnologia que nos ajuda a avançar. Antigamente não tinha essa tecnologia, então era feito exatamente estudos, né, pesquisa, por uma dúvida, né, uma curiosidade daqueles historiadores, daqueles médicos, daqueles físicos, químicos da época, que foram exatamente analisados os processos como ia ocasionando no organismo vivo, tá? Então, nesse tempo histórico, né, lá no século XV, os chineses e turcos já estava ali na tentativa de imunização por varíola, ou variolação, né? Então, a gente viu aí que várias e várias doenças levaram gamas e gamas de pessoas à morte, porque não tinha exatamente uma profilaxia, tá? Hoje a gente está vivendo aí no século XX, né? E a gente está com essa dificuldade de combater o Covid-19, porque não tem exatamente uma vacina pronta para exatamente nos trazer essa imunização, essa proteção. Essa proteção, quando entrar exatamente dentro do nosso organismo, a gente até pode ter contato com aquele determinado patógeno, mas não vai causar doença, porque você está imunizado, entendeu, gente? Então, vacinação funciona dessa maneira. Então, já havia lá no século XV essa produção, essa tentativa. A gente viu que a varíola, a gripe suína, deixa-me ver, a rubéola, a tuberculose, várias e várias doenças do passado que antigamente até matavam, né? Hoje em dia elas não matam, né? A tuberculose, a gente sabe que já tem um tratamento. Antigamente as pessoas tinham tuberculose, mas infelizmente elas vinham a óbito. Então isso é muito, muito importante, pessoal, o poder aí de historiar, né? De descobrir, de analisar. Então, foi muito importante, foi um avanço enorme na medicina para poder nos trazer uma proteção hoje, tá? Hoje nós estamos vivendo essa época, mas eu tenho certeza que a gente vai dar um up, né? E vamos sair sim dessa situação nesse momento, tá bom? Em 1546, Girolamo Francastoro, né? Falou exatamente: o contágio é uma infecção que passa de um par para outro. A infecção se origina de partículas muito pequenas, imperceptíveis. Então, pessoal, quando a gente fala exatamente desse contágio de um para o outro, porque a gente não tem como controlar, são pequenas micromoléculas que nós não conseguimos exatamente detectar a olho nu, precisando aí de várias e várias medidas profiláticas para poder tentar amenizar, tentar combater. A gente sabe que nem sempre é eficaz e ocasiona sim uma contaminação em massa, e pessoas que são mais susceptíveis, pessoas que têm imunidade baixa, pessoas que não têm exatamente essa proteção ou essa conscientização, elas têm sim a se contaminar e aí ter processos graves, né, levando aí à morte, né? Então, são processos pequenos, são micro-organismos pequenos que, infelizmente, contamina, né? E quem está com a imunidade baixa, infelizmente, é mais susceptível a desenvolver patologias graves, tá? Então, em 1798, Edward Jenner observou que os fazendeiros que contraíram varíola bovina ficaram protegidos da varíola humana, pois inoculou então um menino de 8 anos com a varíola bovina e por sorte funcionou. Então a gente teve o quê? A primeira vacina. Olha como é interessante, pessoal. Através de uma dúvida, de uma curiosidade, a gente pode exatamente desenvolver algo benéfico para a humanidade. Então, Edward Jenner, ele observou que os fazendeiros que contraíram a varíola bovina, por quê? Gente, porque exatamente estava na carne bovina a varíola. Então, quem tinha exatamente, ó, se contaminado com essa carne bovina, estava imunizado contra a varíola humana. Tinha anticorpos. Então, quando até aquela pessoa que comeu a carne, né, que se contaminou ali com a varíola bovina, quando a varíola humana chegou dentro do organismo dela, ela deu um up, ó. Aqui já tem anticorpos. Então,
não tinha exatamente nenhum processo patológico, tá? Então ele inoculou um menino de 8 anos, né, que estava ali exatamente já com anticorpos para poder funcionar, para poder exatamente gerar a vacina, pessoal. Então funciona dessa forma, tá? E obviamente que hoje a gente tem mais tecnologia, mais forma de pesquisa, mais análise, mais meios de cultivar aquele processo para poder dar certo do que antes, tá? Então, a vacina do latim vem de vaccinius, né? Vem das vacas. Então, olha aí, foi a primeira vacina humana. A gente deu aí uma homenagem às nossas amigas vacas. Vem exatamente da homenagem às vacas, né? A nossa primeira vacina humana. Bem interessante, pessoal. Então, a primeira vacina humana a gente vê nesse esquema, pessoal. Primeira vacina, Edward Jenner, 1798. Ele observou a varíola bovina, a proteção da varíola humana. Observem aí. Então, ele pegou exatamente do menininho, né? Ó. Observa aí, pessoal. Tá vendo? Então, teve esse esquema. Hoje, a gente tá vendo que vários e vários processos estão sendo analisados com plasma das pessoas que já foram infectadas com Covid-19 para poder aí curar as pessoas que ainda estão doentes, na fase crítica, né? E assim sucessivamente. Então, essa história teve uma evolução grande, né? A gente tá falando em história, mas ainda vem em 1879 a 1881, tem Louis Pasteur, né? Tem as vacinas atenuadas. Professor, o que seria uma vacina atenuada? Exatamente, gente, é quando eu pego partículas de vírus que estão mortos, né? Que a gente chama, não é nem mortos, atenuados, ou seja, adormecidos. Eles não são capazes de produzir doenças, efeitos patológicos, mas eles ocasionam um efeito imunológico no organismo, porque é algo que veio de fora para dentro, o antígeno, certo? Então, quando você ouvir essa palavra atenuada, são partículas adormecidas, tá? Em 1883, Elier Metchnikoff, teoria dos fagócitos, imunidade celular. Então, exatamente, ele descobriu essa teoria dos fagócitos. Se lembra que a gente falou ali do macrófago? Ele é um fagócito. A gente não tem só um macrófago, a gente também tem um neutrófago, que ele também é um fagócito. Então, exatamente, ele descobriu essa imunidade celular. Já em 1888, George Nuttall, né? Exatamente, ele observou, né, esses anticorpos bactericidas, né? E assim sucessivamente, gente. Então, a gente vai falar da imunidade humoral, descoberta dos antígenos para grupos sanguíneos, respectivas aglutinações, transfusões sanguíneas, que isso aqui é muito interessante, gente, sobre essas transfusões sanguíneas, por isso que fala o seguinte, quem tem ali sangue tipo A, só recebe tipo A, quem tem B, só recebe tipo B, exatamente, porque se eu sou tipo B e recebo tipo A, eu vou ocasionar exatamente o que? Um efeito no meu organismo, porque ele reconhece aquilo como antígeno, não faz parte do meu organismo, exatamente vai produzir o que? Uma resposta imunológica, tá? Então, só quem pode receber quem é tipo A, recebe tipo A, quem é tipo B, B, e assim sucessivamente, tá bom? Em 1980, né, como a gente viu a primeira vacina